Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria estar com você aqui. Hoje, Deuteronômio capítulo 25. Lembrando que o nosso propósito consiste em 3 passos simples. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também tentar mudar. Meu querido irmão, vamos lá para o texto. Eu desde já peço desculpa, eu estou um pouco gripado. Então, de vez em quando, vou fazer aqui alguns barulhos, né? Que não são confortáveis. Mas estou aqui para cumprir essa missão que o Senhor concedeu e que Ele me dê graça e vida para que eu não fale nem um dia. Todos nós vamos, uma hora ou outra, enfrentar um litígio contra um irmão, contra uma pessoa. E como nós devemos agir? Nós devemos agir com justiça. O capítulo 25 de Deuteronômio vai nos ensinar alguns princípios que nós precisamos aplicar se queremos viver aí com justiça. Na primeira parte, vai falar para nós que quando um homem tiver conflito com o outro, devem colocar essa causa nas mãos do juiz, bem parecido com os dias de hoje. Se a gente não consegue entrar num acordo, a gente leva aí a esfera judiciária para que o juiz dê decisão. Tanto aquele que acusava, quanto aquele que era acusado, se eles fossem vistos como condenados, poderiam ser repreendidos, inclusive ser açoitados. Só que o açoite ele não poderia passar de 40, sob pena de humilhar o irmão. Olha que interessante. Desde desde o começo, a intenção da punição era pedagógica. Era para que as outras pessoas temessem e aquele que cometeu também um erro se corrigisse e não desejasse mais sofrer tal castigo. 40 chicotadas doía bastante. Então preste atenção que o propósito de Deus é que a justiça corrija, mas que a justiça não exceda ao ponto de matar ou humilhar. Você, meu querido irmão, não pode, em hipótese alguma, se aproveitar de uma situação, por exemplo, seu irmão errou, seu irmão pecou, e você vai lá, e ao invés de ser misericordioso, você tripudia sobre o seu irmão, humilha o seu irmão, e se possível, você até acaba com ele. Se você fizer isso, meu irmão, quem está sujeito a receber castigo de Deus é você. Então, trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Pode punir? Sim. Disciplina é sinônimo de amor, mas não ao ponto de matá-lo, não ao ponto de humilhá-lo. Não amarre o boi quando pisa o trigo. O texto está dizendo aqui, não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo. Deus não está preocupado com bois, Deus está preocupado aqui com homens. O que o texto está nos ensinando é um princípio que é justíssimo, que aquele que te ajuda na produção da sua riqueza deve ser participante dela também. Você que é patrão, que tem funcionários, meu querido irmão, na medida da sua prosperidade, faça os outros também participantes dela. Não fique pensando apenas em receber. A Bíblia diz que o melhor é dar do que receber. E a sua verdadeira riqueza, ela só tem sentido se ela faz também mais próximo daquelas pessoas que estão ao seu redor. Nada é meu, tudo é nosso, concedido pelo Pai, e a gente aqui é só administrador, só mordomo, e nós precisamos ter essa percepção e essa generosidade para com aqueles que nos ajudam. Deus é tão justo, meus queridos irmãos, que aqui mostra que se um homem, ele viesse a morrer, perdesse a vida, o seu cunhado, pela lei do levirato, a palavra levirato quer dizer cunhado, ele deveria assumir a sua casa, assumir a sua esposa, cuidar da sua esposa, era um cuidado para com o próximo, deveria ter um filho com ela, e o primeiro filho seria a descendência do seu irmão falecido e não dele. Os demais seriam dele, mas o primogênito seria para continuar a descendência do seu irmão. Para nós isso é um costume estranho, mas era uma maneira de garantir ali os direitos da viúva. Uma viúva sem filhos, irmãos, ela não valia, não tinha valor nenhum. Estava totalmente desamparada. Mas o cunhado, se ele não quisesse, ele seria levado aos anciãos da cidade, e ali aquela mulher tiraria a sandália dos pés dele, e depois cuspiria na cara dele, e diria assim, é isso que se faz a um homem que não quer honrar o seu irmão. E ele seria conhecido como casa do descalçado. Vamos lembrar que ter sandálias naquela época significava ter direitos. Em Lucas 15, conta a história do filho pródigo, que foi embora de casa provavelmente calçado e voltou sem sandálias. Quando o pai o recebe e o restitui a herança, manda que os homens corram, tragam uma veste, coloquem sandália nos pés e anel no dedo, porque sandália era coisa de quem tinha direitos. Um homem descalçado estava abrindo mão desse direito. Qual direito? O direito de fazer o bem ao seu irmão, o direito de acolher aquela que precisava, uma viúva necessitada. E ainda, o texto vai nos dizer o seguinte, que até mesmo no conflito, o homem deveria portar-se com lealdade. Numa briga ali entre dois homens, uma mulher não poderia estender a mão e tocar no órgão genital do outro, sob pena de perder a mão e ser punida exemplarmente. Por que Deus deixou essa lei? Pelo seguinte, meu querido irmão, a Bíblia traz um princípio de fugir da aparência do mal. A mulher não é que ela não pudesse defender o seu marido, mas ela não poderia fazer dessa forma. Por quê? Porque dessa forma ficaria uma dúvida. Ela fez porque queria defender ou ela fez com outras intenções? Eu sei que isso parece ser estranho, absurdo, mas o que eu quero dizer para você é que a Bíblia deixa claro que a gente deve fugir da aparência do mal. E mais, o Senhor é tão justo que até numa luta contra um adversário, o Senhor não deseja que os seus filhos ajam com deslealdade. Aqui diz para que um dos princípios também que o Senhor defende é que nós sejamos honestos, nada de 2 pesos e 2 medidas. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E a gente pensa nos 2 pesos e 2 medidas só no caso dos vendedores, dos comerciantes. Não, meu querido irmão, 2 pesos e 2 medidas também funciona quando você é parcial no seu tratamento com as pessoas, no seu juízo para com as pessoas, quando você favorece um e desfavorece outro. O nosso Deus, o caráter do nosso Deus, a natureza do nosso Deus é de não fazer acepção de pessoas. Todos para nós têm que ser tratados de uma maneira igual. Não podemos tratar com diferença. Devemos tratar todos com bondade. Isso não quer dizer afinidade, tá? Tem pessoas que você vai ter mais afinidade que as outras. Isso é bíblico, meu irmão. Nós podemos ver que de uma maneira implícita, nós podemos aí inferir, deduzir que Jesus tinha uma proximidade maior com Pedro, Tiago e João. Isso não quer dizer que
ele trataria Pedro, Tiago e João em uma situação com privilégios em relação aos outros. Não. Talvez convivência, afinidade, isso existe. Você nunca vai ser íntimo de todo mundo. Mas agora tratar com justiça, você deve tratar todos. Inclusive na sua casa. Por exemplo, se alguém errou, pode ser contra o seu inimigo. Você precisa repreender essa pessoa e dizer, olha, você errou e ele, nesse caso aqui, está certo. Por quê? Não pode haver dois pesos e duas medidas, porque isso é abominável ao Senhor. Inclusive, meu querido irmão, inclusive ainda mais nas nossas relações. Nós não podemos defraudar o nosso irmão, seja no que for. Isso é abominável aos olhos do Senhor e essa riqueza é maldita. Aquela riqueza que vem dessa forma não é abençoada pelo Senhor, não traz alegria, não traz prazer, traz desgosto. E o texto aqui vai dizer para nós, no final, que nós devemos ser implacáveis com o nosso inimigo. Aqui fala, lembra dos amalequitas? Porque quando vocês precisaram, eles saíram ao encontro de vocês, quando vocês estavam cansados e abatidos, eles foram cruéis. Vocês estavam cansados e abatidos e eles foram atrás de vocês. E o Senhor manda o povo dizer, olha, quando vocês tomarem a posse da terra, vocês vão apagar a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Poxa, Deus está pedindo aqui para que o povo se vingue. Sim, meu querido irmão. Como é que a gente aplica isso, Wellington, no Novo Testamento, uma vez que Jesus diz que a gente deve orar pelos inimigos, abençoar, não perseguir, mas orar pelos que nos perseguem. A gente deve demonstrar amor pelo nosso inimigo, cuidado, se tiver fome, dá de comer. Como é que a gente faz isso nos dias de hoje? Meu querido irmão, você tem que ser implacável com aqueles que se levantam contra o povo de Deus, mas a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra ideias. Se alguém traz alguma ideia, algum evangelho que vai além do que foi dado a nós, revelado na palavra de Deus, se alguém se levanta contra Cristo, se alguém se levanta para difamar Cristo, se alguém se levanta contra a nossa fé, nós precisamos ser implacáveis contra esses inimigos. Não vamos ofendê-los fisicamente, nem machucá-los fisicamente, mas precisamos destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então seja implacável contra aqueles que se levantam contra o Senhor nesse sentido. Ganhe, derrote-os, humilhe-os, pregando a verdade. É claro, meu querido irmão, que o Senhor, Ele não nos chama para viver a contender, mas nós precisamos exercer a defesa da nossa fé, principalmente quando as mentiras querem entrar no nosso meio. Se elas estão vivendo lá no mundo, é coisa deles, mas quando começa a entrar na igreja, você que é pastor, você que é líder, não poupe o lobo. Mate as ideias do lobo, para não sacrificar aí os cordeiros. Meu querido irmão, já falei demais, que esses princípios de justiça sejam aplicados na sua vida. E amanhã nos encontramos aqui para meditar em mais um capítulo, Deuteronômio 26. Um abraço e até mais.